Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você, que não apenas curte o programa, assiste, mas que participa, interage, ajuda na nossa construção. E hoje um tema daqueles que eu tenho certeza que a internet vai ficar empolvorosa e vai participar bastante aqui, porque é um daqueles temas que mexe demais com as nossas paixões, vamos dizer assim. Então fica ligado aí que vai ser uma conversa bem interessante. Antes de apresentar os convidados e colocar o tema para você, quero só reforçar aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. É mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e, obviamente, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa. Então, pode passar por lá, mandar sua mensagem, seguir o perfil, se você achar interessante também. E, eu já estou preparado aqui para receber muita mensagem sobre o tema de hoje, que eu tenho certeza que vai ser interessantíssimo. Já vou apresentar os meus convidados para a gente começar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Edmar Ribeiro. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, pastor. Uma alegria reencontrá-lo aqui no Vejam Só. Zeca, para mim é uma satisfação estar de volta aqui e hoje para tratar de um tema que não é tão convencional no dia a dia dos cristãos, mas é um tema realmente muito importante, de grande relevância à discussão aí, quem sabe, para ajudar a esclarecer alguns pontos relacionados a esse tema que realmente ele desperta em algumas pessoas alegria, em outras insatisfação, mas esperamos contribuir com esse tema. Sem dúvida não. Vai ser uma oportunidade de aprendizado. Afinal de contas, nós vamos basear a nossa conversa no texto bíblico, naquilo que a Bíblia ensina. Então, eu acho que, com certeza, nós vamos crescer no conhecimento e vai ser importantíssimo aprender contigo, tá, meu irmão? Vai ser uma oportunidade boa, não só eu, né, mas quem nos assiste também. Antes de, inclusive, mostrar os materiais que o irmão trouxe, eu vou pedir só as informações da igreja para quem nos assiste. Pastor, por favor. A nossa igreja está ali na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, e nós temos ali como pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, que tem feito um excelente trabalho, e ele administra um campo aí com centenas de igrejas, né? Na verdade, um ministério com centenas de igrejas. E os nossos trabalhos ali, Zeca, eles ocorrem aos domingos, a partir das 9h30. Nós temos ali uma escola bíblica dominical, com classe ali para todas as faixas etárias. Os domingos às 18 horas tem normalmente ali um culto com apresentação de coral, de orquestra, tá? Aquele estilo assembleiano tradicional, exatamente, né? bem ortodoxo realmente. Então, você que deseja participar, eu deixo aqui um convite ali, em nome do pastor Alcides, para estar conosco ali e participar realmente de um evento bem ortodoxo. Sim, boa. Eu confesso que, particularmente para os irmãos, ainda não tive a oportunidade de visitar a igreja, mas tenho muita curiosidade. É um templo belíssimo, passo muito ali em frente, né? O pessoal conhece como a Catedral do Relógio, Perfeito. Né? Próximo ali ao Museu do Ipiranga. Então, por exemplo, quem vai na escola dominical, depois já sai, já pode passar no museu. Isso. Depois tem ali também uma série de restaurantes ali. Vira um domingo em família, daqueles abençoadíssimos. Vale muito a pena. E eu vou um dia fazer uma visita lá. Vai ser um prazer recebê-lo. Congregar com os irmãos e adorar junto com os irmãos para ter essa oportunidade. Aguardamos. Bênção. Vamos falar dos materiais aqui, pastor, bem rapidinho para quem nos acompanha e tiver interesse. O primeiro deles, Escatologia no Pentecostalismo Clássico. O que a audiência vai encontrar aqui, pastor? Nesta obra, a audiência vai encontrar um conteúdo na linha dispensacionalista sobre arrebatamento da igreja, grande tribulação, tribunal de Cristo, batalha do Armagedon, dentre outros temas importantíssimos da escatologia. Bom, o pastor Edmar, inclusive, já veio algumas vezes aqui no Vejam Só falar sobre escatologia e defender essas doutrinas do pré-tribulacionismo. Perfeito. E principalmente dessas questões do pentecostalismo clássico também. Nessa obra aqui, pastor? Direito, liberdade religiosa e administração de igreja, eu pontuo aí alguns aspectos relacionados ao que prevê a Constituição, o direito civil, sobre a liberdade de crença. Então, eu destaco vários pontos importantes
para que os cristãos estejam fundamentados na legislação e evitar problemas em relação à propagação da fé. Sim, boa, super atual, inclusive. Esse daqui é um material que o irmão participa também, mas que tem outros autores, né, da teologia das cartas paulinas. Esta é uma obra desenvolvida por autores brasileiros e portugueses, tá? Então, a comentário de todas as cartas de Paulo, em forma de artigo, uma leitura muito agradável, tá? E que está aí à disposição de quem gosta de ler as cartas paulinas. Inclusive, esse daqui eu particularmente recomendo com entusiasmo para você que nos acompanha. Se você tiver interesse em alguns materiais, os contatos do pastor Edmar já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram e por lá você manda uma mensagem. Pastor, me interessei pelo material, como é que é? Ele vai te explicar tudo direitinho, como é que você faz, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite. E nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o reverendo Christopher Yo, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Christopher, graça e paz, uma alegria reencontrá-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A alegria é toda minha estar aqui de novo com você, com o pastor também, que outra hora nós encontramos, né? Essa é a segunda vez, depois de muitos meses, quase um ano depois, estamos de volta aqui. Então, me sinto em casa aqui, ainda mais do que já sinto por aqui, né, pelo carinho. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo. Bom, para a gente começar, vou pedir também as informações da igreja, reverendo, por favor. Assim, a nossa igreja se reúne de domingo às 10 da manhã, o estudo bíblico, e às 11 da manhã, o culto. E também nas sextas-feiras, quinzenalmente, nós temos reunião de oração na igreja ou nas casas também. E o próximo grande evento que a gente vai ter é dia 9 de julho, o feriado, né? E aí nós vamos ter o encontro de jovens na nossa igreja também e somado com o evento evangelístico. Benção. Fica aí, então, o convite também para você que nos acompanha. As redes sociais também já apareceram aí para você. Se quiser outras informações, pode acessar e nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil oficial do Instagram. De novo, obrigado, reverendo, pelo carinho em aceitar o nosso convite. Bom, vamos colocar na tela aí o nosso tema de hoje e nós vamos voltar os nossos olhos para o texto lá de João 2. Eu separei aqui só um versículo, né, para a gente ler e, obviamente, que todo o contexto ali vai ser analisado. João 2, o versículo 10. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. E o que a gente quer responder a partir desse milagre, dessa transformação da água em vinho, relatado ali no Evangelho segundo João, a gente pode entender que o consumo de bebida alcoólica pelo cristão é justificado, é liberado, não é pecado. O que o texto nos ensina sobre essa temática? Meus convidados vão responder o caminho que eles vão seguir. É óbvio que depois eles vão poder aprofundar, mas depois da primeira participação deles eu quero abrir a enquete para que você que nos assiste participe também, tá bom? Pastor Edmar, o consumo a partir desse texto, deste milagre da bebida alcoólica é justificado? Sim, não e por quê? Eu já começo dizendo que não é justificado. Perfeito. Então, pelo fato de que aí o Senhor Jesus não estava normatizando, tá? Tampouco autorizando o consumo. A essência do texto aponta para o milagre, tá? E não para a questão do consumo de vinho. Bom, o texto, então, trata do milagre, não tem essa preocupação em legislar sobre o consumo. Mas depois nós vamos perguntar, então, né, se transformou, se Jesus mesmo transformou, se isso pode servir como um caminho e tal, mas na sequência ele responde, não agora. Vamos lá, Christopher, e o irmão, como é que faz a leitura do texto? Justifica, sim, não e por quê? Assim como as outras vezes, sempre no começo, temos posições similares. Não justifica, pela mesma razão que o pastor falou. Jesus não estava normatizando aquilo, liberando para que todo mundo esteja no bacanal ali, caindo nas ruas bêbado e todas as consequências que vêm disso. Sim.
Então, por enquanto, isso. Vamos ver depois o caminho que eles vão seguir. Entretanto, contudo, porém, o fato de Jesus operar esse milagre traz algumas informações que nós vamos detalhar na sequência. Antes de voltar aqui a fala aos nossos convidados, deixa eu abrir a oportunidade para você participar. Acesse o nosso Instagram, @programa Vejam Só, e participe da nossa enquete, tá bom? E lá você dá a sua opinião e, obviamente, nos ajuda aqui na construção. Vamos colocar na tela aí a enquete preparada. É a seguinte, ó. O vinho no Evangelho de João 2 era... Vamos entender como é que era esse vinho, porque existe também uma discussão sobre essa questão. Primeira opção, era uma bebida alcoólica comum, né? Continha álcool e tudo mais. Segunda opção, era um suco sem fermentação. E a terceira opção, difícil afirmar o que era de fato, tá bom? Então vai lá, vote, participe. Você, inclusive, consegue justificar a sua resposta. E essa resposta ela é importante para conduzir, obviamente, a linha que nós vamos trabalhar em cima dessa temática. Pastor Edmar, qual linha que o irmão defende nessa questão do texto de João 2? Nós estamos falando de uma bebida alcoólica, nós estamos falando, na verdade, de uma bebida que não tem as propriedades do vinho, como a gente conhece, que não era alcoólica. Como é que o irmão entende e interpreta essa questão do vinho ali no texto de João 2? Observando a questão aqui, Zeca, relacionada ao vinho em si, e aí quando nós vamos buscar ali a origem etimológica da palavra vinho, e o momento, dá para você observar que ali não tratava de uma bebida alcoólica, no teor do vinho fermentado, porque é interessante ali a produção de vinho, como ela se dava, e, por exemplo, para o vinho ser alcoólico, qual é, na verdade, a causa, né, do teor de álcool no vinho? Normalmente, segundo os enólogos, né, então, a causa é o tipo de uva, tá? Ou seja, se a uva for, quanto mais doce a uva, maior será o teor de álcool, tá? E no caso ali, tem algo totalmente diferente, porque aquele vinho, ele não provém de uva, ele provém de uma ação milagrosa do próprio Senhor Jesus Cristo. E então, quando vai diferenciar ali o vinho, né, o vinho fermentado, tá? E aí, por exemplo, tanto o vinho aparece como o vinho fermentado com um teor alcoólico, como o vinho comum, que seria o que nós conhecemos como suco de uva natural. Tá? Então, na minha opinião, e observando todo o contexto histórico, este vinho que Jesus transformou a água em vinho, ele é um vinho que não tem o teor alcoólico que normalmente aparece nos vinhos. E há aqui, só para finalizar, claro, por favor, existe, ou seja, ali o grau, né, de teor para cada tipo de vinho. E ele varia, né? Ali a proporção, veja bem, em alguns casos, vinho tem um teor alcoólico superior ao da cerveja. Sim. Né? É curioso isso. Porque, por vezes, o vinho ali, ele varia ali o seu teor alcoólico entre 30% a quase 40%. Tá? Enquanto no caso da cerveja, ela varia ali de 4, né, a 8 aproximadamente. Pelo menos é o que é dito. Tá? Então, você vê que no caso do vinho com teor alcoólico, não precisa uma quantidade muito grande para embriagar as pessoas. E jamais Jesus iria promover, na verdade, uma desordem pelo efeito do álcool naqueles convidados. Perfeito. Bom, vamos começar a divergir então, Christopher? Já fiz uma pergunta aqui, porque já que você falou que você estava igual, pensando a mesma coisa, né, pastor? Não dá, né? Então, já fiz uma pergunta que eu sei que vocês vão... Quer dizer, pelo menos eu imagino que vocês vão por caminhos opostos. A bebida ali era alcoólica? Sim, não? Por quê? Como é que você lê isso no texto, reverendo? A conclusão é a mesma, né? Que não justifica, mas... Não, tudo bem. Calma, nós não chegamos lá ainda. Mas... Quero saber da bebida. Tinha álcool ou não? A bebida é alcoólico, sim, porque o Evangelho de João, primeiro, a questão de intratextualidade. O mestre Sala, ele costumava, na época, provar vinhos alcoólicos, porque quando se fala de vinho, quando se fala de casamento, aliás, ou quando se fala de até festas judaicas, festas hebraicas, aquelas 3 maiores, né?
a Páscoa, a Pentecostes e o Ano Novo, sempre tomava vinho. Aliás, isso é mandamental em Pentateuco, quando Deus diz, vai lá, leva carne, leva pão, leva vinho, para você se alegrar e festejar, e se fartar da alegria. Como o pastor falou, o vinho dessa época, teor alcoólico, como é produção tradicional, é de 35 a 40 graus de álcool, bebida forte. Por isso, muitas vezes, misturava com água. E essa mistura com água fazia baixar a qualidade. Aqui, no entanto, o mestre Sala estava dizendo, você guardou o melhor vinho, ou seja, o gosto que ele estava sentindo era de teor alcoólico grande, de boas qualidades de vinho, porém, ele estava provando algo que não sentia a mistura de água com vinho forte para deixar o vinho mais aguado ou mais diluído para que pudesse servir a mais pessoas. Hoje em dia nós temos, né, técnicas industriais que controlam o teor alcoólico. E também intertextual de João para com os outros. Aliás, em João, toda vez que João fala de vinho, é de teor alcoólico grande. Tá, podemos fazer a licença de que, como o pastor fez, no capítulo 2, o vinho não tinha teor alcoólico porque ele vinha diretamente da água. Ok, podemos fazer a licença disso. Mas quando Jesus está na última ceia com os discípulos, ele diz, jamais proverei o fruto do vinho, fruto da uva, Isso. até que eu volte. Então, ali era fruto da uva. E todo fruto da uva tem teor alcoólico. Por quê? Porque Israel é tão tropical quanto o Brasil, ou mais, chegando a ser equatorial. E o suco não consegue dar conta, porque se você fizer suco lá, não dura horas, porque já apodrece por causa de alto teor de açúcar. Por isso, eles preferem fermentar para poder preservar muito mais dias, porque fermentando nós sabemos que dura muitos dias, até meses. Então, Jesus estava, sim, usando vinho ali. Fora que também, na 1 Coríntios 11, só uma passagem, tem várias, mas só uma passagem, na 1 Coríntios 11, apóstolo Paulo diz, vocês tomam muito vinho na ceia, e como o pastor falou, não precisa de muitos goles para deixar bêbado. E Paulo estava dizendo ali, vocês tomam muito vinho aí, e vocês se embriagam, e muitos de vocês morreram e ficaram doentes, por causa da disciplina do Senhor. Sim. Então, é alcoólico, sim. Então, você viu que nós já chegamos na primeira divisão, certo? Agora vamos continuar a nossa caminhada aí a partir disso. Pastor Gilmar, eu imagino que, então, o princípio que o irmão vai seguir já que o vinho não era alcoólico, obviamente que essa passagem não vai ter nenhuma justificativa para o consumo do álcool a partir dela, já que ali não tem álcool, correto? O que eu quero que o irmão desenhe em que outros lugares que a Bíblia vai falar dessa proibição do consumo, então. Por exemplo, o pastor Christopher já aqui pontuou algumas passagens onde o vinho aparece. E na história de Israel, isso é de fato muito comum. As festas judaicas, elas têm a presença do vinho. Acho que é até difícil da gente querer provar o contrário nesse sentido. Mas, bom, quero que o irmão, então, justifique, a partir do texto bíblico, essa proibição do consumo de bebida alcoólica. Por favor. Quando trata da bebida alcoólica para o cristão, nós vamos encontrar algumas referências tratando do assunto. Lá no Antigo Testamento, de fato, como já colocou aqui o meu colega, era comum. As festas, se não tivesse vinho, não estava seguindo a tradição determinada. Quando nós chegamos no Novo Testamento, ali, ou seja, a partir desse evento aí, que quando nós encontramos ali, o último versículo aí do texto, né, o versículo 11, que ele vai deixar bem claro qual foi a finalidade da transformação ali, né, da água em vinho. E depois, na caminhada do cristianismo, o que nós vamos encontrar, inclusive Paulo recomendando, que os cristãos não devem se embriagar, né, com vinho.
E aí a gente volta lá em Provérbios também, que quando trata das festas, lá, aquelas pessoas que bebem muito, o vinho pode levar a pessoa a escarnecer e etc. Né? Então, tem algumas limitações ali para o uso de vinho. E aqui no cristianismo, tá? Se a gente observa aí o ensino de Paulo, ele inclusive ele diz sobre a questão, por exemplo, daquela permissão, que tudo é lícito. Tá? Ele diz lá, quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. Então, ou seja, a partir do momento que a pessoa ele passa a beber, né, tomar bebida alcoólica, e com isso ele provoca escândalo, ele provoca a questão de saúde, né, danifica a saúde. E isso falando no cristianismo. De um modo geral, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que milhões de pessoas morrem por ano em decorrência do consumo de álcool, né, de bebida alcoólica. E aí a questão de acidente, a questão de violência e tantas outras coisas que acontecem com a humanidade em decorrência do consumo de álcool. Então, quando Paulo deixa bem claro que não se deve embriagar com vinho, tá? Isso aí já nos remete à ideia de que o cristão deve se abster. E aí alguém diz, não, mas Paulo disse lá para Timóteo, olha, toma um pouco aí, né, de vinho, né, adiciona água e toma, porque ali o vinho era utilizado como algo medicinal e não como algo para promover, quem sabe, um entusiasmo, né, uma euforia ou coisa dessa natureza. Então, à luz da Escritura Sagrada, o cristão não convém, tá, o cristão se dá a bebida alcoólica. Não, mas o vinho não tem problema. Eu já disse aqui que são as estatísticas que apresentam que o vinho tem um teor alcoólico superior à cerveja. Tá? Então, se o cristão quer se comportar, quer viver de uma forma que não provoque escândalo, que é o que Paulo diz, não deis escândalo, não provoqueis nem para o mundo, nem para os gentios, nem para os judeus e nem para a igreja de Deus. Então, nós vamos encontrar aí toda uma fundamentação bíblica que assegura que o cristão realmente não deve tomar o texto de João como um suposto fundamento para ele aprofundar aí, quem sabe, no consumo de álcool. Para que ele consuma bem. Bom, o Cristo, então, até antes da gente entrar na questão da justificativa ou não do consumo, eu quero que você faça, então, essa construção teológica que você caminha, então, até para a gente entender, já que você defende que lá o texto de João 2, Jesus transforma realmente numa bebida alcoólica, como é que o irmão faz a leitura, então, a partir de todas essas outras questões que o pastor Edmar levantou aqui, né, muito bem, da questão da sobriedade, do não consumo, no sentido de que aquilo te domine, da questão do testemunho. Como é que você faz toda essa construção aí, por favor, Christopher? O fato de Jesus ter usado na última ceia o próprio vinho, os irmãos em Corinto usar na ceia o próprio vinho, e não só em Corinto, em várias provavelmente em todas elas, né? Em toda a igreja, do Velho e do Novo Testamento. Isso, e de João 2 principalmente, isso acho que não atrapalha na questão da fé cristã, principalmente porque, exatamente como o pastor falou, a questão é limitação. E não, aí agora já apontando uma contradição, com toda a sua permissão, com a devida vênia, não abstinência ou proibição. Paulo diz claramente aqui em Efésios 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então, o que Paulo diz aqui no texto original? Não se encher-se de vinho, não deixe-se dominar pelo vinho, mas em prol de que precisa ser enchido do Espírito Santo. E aqui a principal causa que ele fala de não se embriagar do vinho, mas encher-se do Espírito Santo, aí no meio tem um aposto ali que muitas vezes não é dado devido ênfase, no qual há dissolução. Paulo está limitando a embriaguez, não por outro motivo, a não ser, mas principalmente pela dissolução. A palavra em grego aqui, dissolução, quer dizer desperdício de tempo. Né? Não obstante, logo na frente ele fala, né, no versículo 16,
remindo o tempo, ou seja, economize o tempo, porque os dias são maus. Este mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que, só porque pertencemos a Cristo, eles jogam toda sorte de angústia, aflição, difamações, e não temos tempo a perder para edificar a nossa fé, para produzir o nosso fruto, devido fruto, como fruto da igreja, como parte do reino de Deus, cidadão do reino de Deus. Só que se você se embriagar, no tempo em que você está cheio do vinho, você vai estar em dissolução, você vai estar desperdiçando tempo que já não há. Uhum. Mas enche-se do Espírito Santo, e versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, isso, estar cheio do Espírito Santo, está ligado com a questão principalmente do culto, do versículo 19. Então, se você está cheio do vinho, você desperdiça o tempo de você dar culto a Deus, não só o culto comunitário, culto público, mas aquele sacrifício vivo que Paulo fala em Romanos, de dar culto com a vida, todos os dias sendo culto a Deus, dirigido a Deus, direcionado a Deus, né? Oferecido a Deus. Então, Paulo realmente limita a embriaguez, não porque isso é pecado de uma natureza a outra, mas não é dogmático, mas porque há dissolução da embriaguez. Tirando isso, não há a gente não encontra nenhuma proibição de Gênesis até Apocalipse. Abstinência ou proibição. Está sempre alertando pela embriaguez, pela dissolução, mas não proibição pura e simples. Pastor Edmar, eu retiro da fala, depreendo assim, da fala do reverendo Christopher, que o que o texto bíblico ensina, então, é o ser dominado. Tá certo, reverendo Christopher? Então, o que o Christopher coloca é que a Bíblia limita a pessoa a ser dominada por aquilo, ou seja, não vive sem aquilo. A gente pode até dizer o seguinte, que a bebida, então, é o senhor da vida daquela pessoa. A partir do momento que a bebida toma o lugar de Deus, errado. Mas aí você pode colocar qualquer coisa, não necessariamente a bebida. A partir do momento que a bebida está lá na vida e Deus está no lugar dele, de senhor da sua vida, não tem problema. Aí eu quero te ouvir a partir dessa perspectiva, então, por favor. Partindo desse princípio, Zeca, algo interessante, curioso a se observar, é o vinho no Novo Testamento, distinguir o vinho no Antigo e o vinho no Novo Testamento. Como nós vamos fazer isso? Isso, como nós vamos fazer essa distinção? Lá no Antigo Testamento, ele fazia parte das festas, ele provocava, né, aquela satisfação para quem ingeria e etc., as comemorações e assim por diante. No Novo Testamento, o vinho ele passa a assumir uma outra figura. Agora, no Novo Testamento, o vinho ele aparece como uma representação simbológica, né? Na verdade, como uma simbologia. Tá? Então, aqui tratando do cristianismo. E nós vamos observar como é que ele aparece como símbolo. Ali, naquele ato, né, da transformação, então, ali o símbolo, quando nós olhamos para a continuação, ali ele aparece como símbolo da transformação. Jesus principiou os seus sinais, diz o texto, ao transformar, de fato, né, a água em vinho. E aqui agora a gente já poderia fazer uma aplicação, né, que representando, de fato, ali o que Jesus faria com os pecadores, né, transformaria essas vidas, né, de velha e nova criatura, e assim por diante. Quando Jesus toma o vinho, nós vamos observar que ele toma ali e ele usa como uma representação simbólica do seu sangue. E aí nós vamos observar aí, né, agora a simbologia. Porque se nós tomarmos aqui, no caso, o vinho simplesmente como uma bebida comum, né, claro que aí tem todo um contexto histórico, cultural, que também, se for oportuno, a gente pode falar um pouco. Tá? E nós vamos ver realmente aí algumas diferenças. Então, ou seja, quando olha para o Novo Testamento, ali o vinho tem uma representação e não uma normatização, até como já foi mencionado aqui. Tá? Então, é interessante que se observe este aspecto, né? Porque, caso contrário, nós vamos dar uma oportunidade, né, para aquelas pessoas inclinadas ao vinho, tá? Que é uma coisa natural e que ela esquece de si
E, normalmente, qualquer alteração, né, que a pessoa busca por meio de qualquer vamos dizer, um objeto que ele ingere, seja o álcool em si, seja a bebida, seja um outro tipo de droga, tá? Isso vai, de certa forma, causar um certo transtorno, tá? Ora mental, ora físico, ora intelectual e assim por diante. E o cristão, ele precisa ser livre, tá? Ele precisa ser liberto de tudo isso, de tudo que vem alterar o seu comportamento. E se ele se dá a bebida, qualquer que seja ela, tá? Ele vai ter um comportamento alterado. Isso no meio familiar, no meio profissional, enfim, onde quer que ele esteja, né? Ele não vai viver o seu senso normal. Então, quando a gente olha para aquele texto, tá? Nós não encontramos fundamento para que os cristãos possam, de fato, tomar como uma regra estabelecida por Cristo. Bom, tá aí a perspectiva que o pastor Edmar colocou. Fiz aqui uma anotação aqui, depois na próxima fala vou pedir para o irmão tratar um pouquinho melhor disso. Ô, Cristo, eu vou devolver a palavra. Antes eu vou chamar um intervalo para a gente dar uma respirada aqui, tomar uma água. Certo? Sim. Tomar uma água para não ter polêmica, tá bom? E aí a gente volta no segundo bloco. O Cristo vai poder complementar aqui essa reflexão que o pastor Edmar trouxe, dessa mudança de perspectiva do símbolo, né? Parece que para o povo de Israel tinha uma definição, mas para a igreja isso foi transformado. Eu quero ver se o irmão concorda com isso ou não, tá? Mas isso a gente faz na sequência. Vamos para o intervalo, rapidinho. Antes do intervalo, eu só vou deixar aqui para você o telefone da Agrade. Quer estudar teologia? Quer se preparar para responder o chamado ministerial que Deus tem na sua vida? Na verdade, então, a recomendação do Vejam Só para você é da Academia Teológica da Graça de Deus da Agrade. O telefone já está aqui, ó, código 11-3115-0819. Anota aí, tira uma foto da tela, o jeito que você achar melhor. Amanhã, horário comercial, você entra em contato com a secretaria, tira todas as suas dúvidas para você poder se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade, tá bom? Além disso, deixo aqui também todas as redes sociais da HIT para você conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara aqui na emissora, sempre com muito carinho para você, para toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o consumo de bebida alcoólica a partir da perspectiva da transformação da água em vinho, lá em Gênesis, ó, em João 2. Talvez em Gênesis tivesse também um vinho, mas Tem. não sei, porque tinha a uva tinha. Tem. Não sei, tem, olha lá, pronto. Eu sabia que eu ia achar. O inventor do vinho é Noé. É verdade. É verdade. Foi um pouco mais para frente. Mas se ele fez ali, significa que já tinha antes. Já tinha antes. Muito provavelmente. Bom, recebendo aqui o pastor Edmar Ribeiro, reverendo Christopher Yo, que já no primeiro bloco deram as suas contribuições, né, trazendo aqui as suas reflexões. E agora nós vamos continuar a nossa caminhada nesse bloco a partir do comentário feito pelo pastor Edmar, reverendo Christopher, de que ele colocou essa transformação, principalmente do símbolo, né, do vinho, do Antigo para o Novo Testamento. Eu vou pedir a sua leitura disso e se o irmão entende dessa forma também, dessa transformação e como é que isso altera ou não a sua construção teológica do tema. Por favor. Sim. Não só representa transformação, como o pastor bem apontou, mas representa também a substituição do velho para o novo. Porque o que está vendo ali em João 2 é que Jesus tomou talas de... o apóstolo João é bem específico nisso. Jesus usou o utensílio usado para a cerimônia de purificação dos judeus, que é água, e que não tem mais alegria.
O vinho representa sempre a alegria na Bíblia, Uhum. de Gênesis a Apocalipse. Lógico, a gente toma um pouquinho, a gente fica alegrinho, sim, a gente fica, mas não é essa alegria somente que está falando de físico ou simples, como o pastor falou, mas o vinho representa a alegria, a felicidade, o contentamento, tanto no Velho quanto no Novo, e aí Jesus estava substituindo a velha alegria, a velha fonte de alegria que é representado pelo judaísmo, cerimônia de purificação, mas Jesus mesmo, ele é o purificador, transformando a água em vinho e trazendo real transformação, real substituição, real reforma no que Jesus faria para os pecadores. Mas isso é desde o Velho, não é só em João 2. É que o Velho Testamento, o pessoal ficou muito endurecido, Uhum. principalmente naquele período de 400 anos de silêncio intertestamentário, e Jesus realmente precisou vir para renovar, trazer o real temor ao Senhor. A prova disso é, por exemplo, entre outras citações, Salmo 104, versículos de 14 a 15, que diz: fazes crescer, o salmista exaltando ao Senhor, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire seu pão. E 15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Então, são 3 coisas necessárias para a vida, não só física, mas espiritual, porque cada uma dessas coisas do versículo 15 representa uma coisa espiritual em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, o pão quer dizer o alimento diário, mas não é só para a subsistência física, mas o alimento espiritual, o pão da vida, João 6. Então, João 2, vinho, João 6, pão. E aí o azeite, Jesus, quando estava em evangelhos sinóticos, quando estava subindo das águas do batismo, desceu o Espírito Santo, e esse vinho sempre representou a descida do Espírito Santo, de tal forma que Jesus é Cristo, o ungido, e aqui está falando da unção do Espírito Santo pelo azeite. Então, são todas as coisas necessárias ali para a vida cristã ligada a Cristo. O que foi feito em Cristo, nós cristãos ligados, unidos a Cristo, também, por tabela, usufruímos e necessitamos. Então, realmente, há essa interpretação, concordo, gênero, número e grau, mas isso não é só em João 2, e não é só no Novo Testamento, mas em todo o Velho e o Novo Testamento. Sim, mas daí, Christopher, você entende então que essa alegria retratada aí no vinho, dessa celebração, dessa comemoração, dessa festa, dessa alegria mesmo, isso cai no Novo Testamento? Então Sim. O vinho some desse papel, ele não tem mais essa alegria? Ele é o mesmo, tanto no Velho quanto no Novo, né? Representando as mesmas coisas, porém, uma diferença que podemos fazer aqui é que com Jesus a coisa se plenificou. O que no Velho era apenas o símbolo. Tá. E com Jesus ele é pleno. Pastor Edmar, o irmão trabalhou na sua última fala com relação a essa questão do consumo da bebida alcoólica, da alteração que ele pode trazer. Ainda que ainda que tomando um pouquinho, isso vai fazer uma alteração na pessoa, certo? A pessoa pode não ficar bêbada de cair no chão, mas ela vai ter alteração, certo? No seu comportamento e tudo mais. E é nisso que eu quero basear a minha pergunta agora. Porque não é só com bebida alcoólica que isso acontece, né, pastor? Então, por exemplo, se a gente usa açúcar, o nosso corpo sofre alteração. Se a gente consome chocolate, se a gente toma café, se a gente come demais, nosso corpo sofre alteração. E por que só com o vinho ou com a bebida alcoólica, né, de maneira mais ampla, isso é um problema e as demais práticas a gente não entende como um problema? Zeca, todas as práticas em excesso, elas são prejudiciais, né, à saúde do ser humano, praticamente todas elas. Mas o caso do álcool aqui é porque o álcool, mais especificamente, é claro, as demais drogas também, eles terminam eliminando a sobriedade da pessoa.
Porque os outros excessos eles vão causar alguns problemas, né, dos mais diversos. O organismo vai reagir ao excesso. Você até falou de dados da Organização Mundial da Saúde. Eu não tenho isso em mãos assim, mas eu sou capaz de afirmar que o açúcar mata mais que o álcool. No caso da Organização Mundial da Saúde, ela diz, né, tá aí, o pessoal que quiserem pesquisar em casa, tá, que são milhões de pessoas que morrem anualmente em decorrência do consumo de álcool. E é claro que o açúcar, dificilmente eles vão apresentar um dado a gente pode assim, mais sim, pode ser. objetivo, tá, por outras razões. Tá? No caso do álcool, já como é algo que já tem as implicações físicas, tem as implicações éticas, tem as implicações também até morais, então tem outras que não é o caso do açúcar, então por isso aí a publicação aberta aí para quem quiser pesquisar. Então, veja bem, a partir do momento que reduz a sobriedade da pessoa, ela torna-se vulnerável, tá? E agora ela está ali em uma condição que ela, por vezes, não gostaria de estar, mas ela está sujeita, inclusive, a cometer qualquer um ato ilícito. Algo aqui que os senhores aí, o telespectador também percebe, em determinados dias da semana, mas precisamente no final de semana. Quando você está dirigindo em uma via, dá para você perceber aquelas pessoas que estão também dirigindo, que não estão na sua sobriedade. Então, aquele receio, o carro andando travado, né? Aquela dificuldade, ele sai da faixa, às vezes, sem sequer sinalizar que vai sair. Tá? Ele está arriscando a vida dele e a vida dos outros, porque ele realmente está com o seu estado alterado. Mas para ele, antes de sair de casa, ele diz, não, eu estou bem, eu consigo dirigir, eu vou para casa, não vou precisar chamar aqui um veículo, né, para me transportar, porque eu estou bem. E ele pega o carro e vai. E alguns conseguem chegar em casa. E outros não conseguem chegar em casa, infelizmente, né, dado essa alteração. Então, aqui, o reverendo Christopher, isso eu consegui acertar a pronúncia. E também é exatamente isso mesmo, né? Porque se as pessoas, eles não estão no seu senso normal, tá, em decorrência de algo que ele mesmo buscou, ele vai realmente causar um dano para si e para os outros. E, nesse sentido, quando Pedro trata da questão da sobriedade, né, da importância, da necessidade que nós devemos ser sóbrios, né, em toda a nossa maneira de viver. Então, é bem interessante que se tome esses cuidados, porque os demais, eles vão contribuir, sim, como já dito aqui, viu, Zeca? Sim, sim. Ô Christopher, eu queria que você comentasse dessa perspectiva aí, então, como que o irmão vê ou faz essa leitura, quando a gente é muito rígido na questão do consumo do álcool e muito liberal em outras perspectivas. Eu tentei aqui com açúcar, talvez eu não tenha sido bem sucedido, então. Então, vou reformular, então, a minha perspectiva. Muito provavelmente, a maior doença do século é a obesidade. E a obesidade normalmente está ligada ao consumo excessivo de comida, certo? Verdade. Até porque normalmente o cara que bebe muito é muito magro, né? Ele come pouco, bebe muito. Então, não é o que eu estou querendo dizer para você fazer sua dieta de beber muito, não, viu? Calma. Eu estou fazendo uma referência. Aqui no Brasil, os dados apontam para até 2030 mais de 50% da população com obesidade e quase 70 ou 60 com sobrepeso. Olha só os números e o tamanho da bomba que a gente tem nesse sentido. Certo. Mas nenhuma igreja proíbe o consumo excessivo de comida, Christopher. Eu queria que você comentasse a partir dessa perspectiva, então. Bom, dando exemplo da nossa igreja, antes de entrar no mérito da coisa, a gente sempre fala do consumo comedido de todas as coisas. Inclusive redes sociais, revistas, mídias, né? TV, sempre tem que ser comedido. Mesmo porque a Bíblia fala isso. Não caia na embriaguez, em Efésios, não caia em glutonaria, né? De comer muito. Sempre o suficiente, o bastante. Claro, às vezes a gente quer comer mais de certas coisas, principalmente na adolescência. Então, na adolescência isso é normal, porque o indivíduo precisa crescer. Mas depois que atingiu já, né, o que quer que caia no excesso do que for usar para o seu trabalho, então aí
a questão que se associa ali, principalmente a sobriedade que o pastor Edson falou, de sobriedade se liga com a questão de discernimento. Nós, sóbrios, podemos discernir. Mas por que somos sóbrios? Essa sobriedade que a Bíblia fala, em toda ela fala, não é sobriedade natural. É uma sobriedade natural e espiritual. Nós somos sóbrios, que aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, não porque nós somos naturalmente sóbrios, assim como os animais são sóbrios se não forem submetidos a alguma dificuldade ou condições. Mas nós somos sóbrios porque somos libertos deste mundo, livres do pecado, não dominados livres por da ele. autoridade. Não somos mais. Em João 15, Jesus fala, né? Se este mundo odeia vocês, não odeia vocês por vocês, porque vocês são ligados a mim. E por que vocês são ligados a mim? Porque eu arranquei vocês deste mundo. Por isso que este mundo odeia a mim e a vocês. Então, a questão de sobriedade é sempre ligada à liberdade. Sim, posso dar um exemplo prático dessa questão de liberdade e domínio, assim? Até de vício. Eu falo aqui aberto, eu gosto do Vejam Só, porque é um lugar onde eu posso confessar o meu pecado, tá, pastor de Maria? E às vezes eu faço e vou fazê-lo agora. Eu não sou contra e não acho que é pecado o consumo de bebida alcoólica. Minha posição pessoal, particular, e aqui eu não represento nenhuma denominação nem instituição. Acho que não é. E acho que eu, de maneira natural, consigo sair com a minha esposa ou dentro de casa mesmo, tomar um vinho. Aí no outro dia nós vamos almoçar ou jantar, a gente toma um refrigerante, toma um suco. O vinho não faz falta, não precisa dele. Um dia ou outro ele está lá, tudo bem. Agora, sabe o que não pode faltar na minha dieta? Café. Porque eu sou viciado em café. Se eu não tomo café, durante o dia a cabeça dói, o corpo sente. Sabe o que é isso? Abstinência. Se eu falo isso pro meu pastor, meu irmão, tranquilo, né? Não tem problema, tal. Agora, se eu chego para ele e falo que eu sou viciado em álcool, eu vou para disciplina. Certo? Eu tô se eu estiver inventando, vocês me corrijam. Esse é esse exemplo de você ser livre. Sim. Então, assim, o álcool não tem problema nenhum na minha vida. E eu não quero incentivar ninguém a beber, porque eu entendo, como o pastor Edmar falou, tem gente que é propensa. Então, o cara toma um golinho e pode despertar nele um velho homem que estava adormecido lá. Então, não é isso. Mas na minha vida não tem problema. Eu tomo com a minha esposa, no outro dia não tomo. Fica 10 dias sem tomar, daqui a pouco ele aparece de novo. Agora, o café não dá para tirar, porque é um vício. O corpo sente. O corpo sente. E aí é você ser preso. Preso ao café. Isso, exatamente. Mas, teologicamente, socialmente, dentro da igreja, tá tudo bem. É aceito, né? Eu tô mentindo, Christopher? Mas no cenário religioso brasileiro, sim. Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente faz aquilo que Jesus fala para os fariseus. A gente coa o mosquito. O mosquito, mas engole o camelo inteiro. O camelo inteiro, nessa perspectiva. Você fala do consumo moderado das coisas. Mas quantas vezes os irmãos da igreja acabam o culto, combina de ir num rodízio? Certo? E, gente, vamos ser sinceros aqui. Ninguém vai no rodízio para comer pouco. É verdade. Não é? Aí chega na igreja e fala, pastor, descobrimos um rodízio ótimo que o senhor tem que ir. A gente foi lá, a gente se acabou de comer. Comemos até passar mal. Pois é. Não é um problema também, Cris? Mas a gente faz socialmente aceito. Eu já falei isso aqui e vou repetir. O tabaco, ele só foi proibido dentro das igrejas como consumo quando descobriu que ele fazia mal para a saúde. Até então, quando era socialmente aceito, estava tudo bem inclusive dentro das igrejas. Na IPB mesmo, anos 60, essa decisão. Com certeza. Da proibição do consumo. Para os pastores ainda, para os membros, foi bem depois. Só não podia fumar dentro do templo, né? Mas na porta podia. Desculpa, Cris. Na porta podia. Eu atropelei tudo aí, mas é nesse sentido, nessa perspectiva do domínio, de você ser livre. Sim. Então, o cristão hoje ele fala, eu sou livre do domínio do álcool.
mas é dominado por uma série de outras coisas. Exatamente. E todo mundo acha que está tudo bem. Uhum. Bom, pode continuar, era Então, isso. mas Fecha essa- aspas, vai. Mas essa questão, por isso a questão de discernimento, Zeca, é muito importante. É importante saber usar essa sobriedade, saber usar essa liberdade. Uhum. Então, quando eu falo que há uma limitação, na Bíblia há uma limitação e não uma proibição total, é porque Deus nos deu a liberdade, como diz em Romanos 8, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há, os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Se, então, o indivíduo salvo é tão grato e que ama tanto a Deus por ter tirado da escravidão deste mundo, ele quereria cair em dissolução usando erradamente a liberdade para que outros fatores, não só vinho, mas todas as outras esferas da vida, domine como escravo, como se fosse antes. Aliás, Paulo fala isso em Gálatas, né? Vocês foram libertos, agora querem ser escravos de novo nesse aspecto ou naquele, né? Então, a questão de discernimento. Não é à toa que Paulo fala na 1 Coríntios 11, quando ele fala da ceia, antes, então, de chegar na mesa, examine-se a si mesmo, discirna-se a si mesmo, né? E depois coma do pão e beba do cálice. Então, essa questão de discernimento a si mesmo, por exemplo, deve ter pessoas assim que, antes de ser salvo, ele deve ter ficado alcoólatra ou tal, ele então saiba a si mesmo. Agora que estou livre, então vou voltar a ser alcoólatra. Não. Discirna a si mesmo. Isso, perfeito. Por um golinho só eu já vou voltar. Então, melhor não tomar, vou conversar. Na hora da ceia, eu vou conversar com o pastor dias antes para me colocar o suco e não vinho. Então, o discernimento é de si mesmo. Porque senão, como diz em Romanos 10, apóstolo Paulo, fez com dúvida, é pecado. Né? Faça tudo, coma, beba, pelo Senhor. Exatamente. Irmãos, nós vamos precisar encerrar. Eu só queria um pitaco assim, bem rapidinho. Lá na igreja, é suco ou vinho? Lá é suco. Tá? Mas tinha que ser vinho, não tinha? Ou seja, alguns anos atrás era vinho. Ah, então tá bom. Tá? Mas de certo tempo para cá é suco. Tá bom. Para evitar já esse tipo de problema, né? Depois, acho que dava um tema só disso. Vinho ou suco na ceia? Só sobre isso daí. Porque ali vem pouquinho, né? Ali não tem problema, né? Não, que comprometa a sobriedade, eu acho que não. Muito pouco, né? Exatamente. Eu acho que até pela legislação, a quantidade que vem ali não dá problema de beber e pegar o carro depois. Exatamente. Bom, infelizmente nós vamos ter que acabar. Considerações finais para a gente encerrar. A gente até comentou aqui, né, pastor Edmar, dava para ficar aqui uns 3 dias falando disso aqui, que é muito assunto. Mas, bom, para quem nos assiste, uma conclusão do tema. Pastor, 1 minutinho, por favor. Quando nós olhamos para o texto de João e olhamos para a realidade, né, prática do cristianismo, é importante que se observe que nós precisamos seguir o regramento bíblico, tá? Ter, como já disse aqui o reverendo, o discernimento, tá? Para seguir a orientação da palavra de Deus sem buscar subterfúgio. Tá? Jesus falou, então eu posso. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Se tomar esses cuidados, você vai continuar servindo a Jesus com alegria e liberto realmente de qualquer espécie de vício. Sim. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe demais sua vida, o ministério. É um privilégio recebê-lo aqui, tá bom? Obrigado. E depois nós vamos ver com o Thomas da gente continuar esse papo aqui com outras perspectivas, porque o Christopher também levantou um assunto que eu acho bem interessante para debate do texto da ceia. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Do pão e do vinho. Parece que Paulo está dando uma ordem. Não é para se examinar e ir embora. É Mas ordem. É um tema, porque tem muita gente que fala que não participa da ceia. Que faz o exame esse mês eu não vou participar. Ou hoje eu... dá um tema bom isso daí. Briguei com meu filho, minha esposa, eu não vou participar hoje. Olha lá. Então, mas o texto bíblico parece indicar isso, que você examina, reconhece e participa. É um tema bom. 1 minuto para as considerações finais e conclusão, Christopher. Ok. Inclusive, esse texto eu trouxe porque foi o texto tema da pregação do domingo passado mesmo. Bênção. Dia 24, que é Romanos 14.
ele fala de que quem consegue comer e beber de tudo, sem dúvida, tem fé forte, e quem, por precaução, não come, não toma, então tem fé fraca. Porém, aqui tem uma advertência paulina violenta, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? E 2 vezes ele repete essa advertência. Ou seja, você não tem problema com vinho, como você falou, né, o exemplo. Você não tem problema com vinho? Então, ok. Agora, você acha que vai te prejudicar? Então, não tome, ok. Mesmo porque, no versículo 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer ou beber, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. E assim, seguimos todas as coisas para que fluam as coisas do reino de Deus. E, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ainda associando com aquela parte de Efésios que diz para não se embriagar, mas seja cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de justiça. Amém. Reverendo Christopher, obrigado, meu irmão, recebê-lo aqui. Sempre bom aprender contigo. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Leve nosso abraço à igreja lá também, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. O contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Eu falei que a minha fala ia dar polêmica, o pessoal lá no YouTube já está até falando que eu bebi hoje antes de vir pro programa. Não, gente, calma, calma. Não é para tanto, não. Ó, deixa eu colocar o resultado da enquete na tela aí pra gente. Depois dessa eu tenho que encerrar, né? Chega, por hoje chega. Olha lá, o vinho no Evangelho de João 2:0. Vamos ver como é que ficou aí a enquete. 64% afirmando que era bebida alcoólica. 23% que era suco, né, sem a fermentação, e a opção não, 13% falando que existe dificuldade em afirmar. Então a maioria entende que é bebida alcoólica. E o Christopher, pela primeira vez nesse programa, ganhou uma enquete. Toda vez que ele vem defender alguma posição aqui, ele perde, pastor Edmar. Mas hoje ele finalmente ganhou. Parabéns, viu, Christopher? Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. É sempre um privilégio dividir esse momento com você. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir e se a direção deixar, eu estarei de volta aqui no Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.